No vídeo de hoje vamos olhar os resultados dos bancos, né, do terceiro trimestre. Vamos ver o Santander e o Banco Bradesco, né? Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe. Bom, vamos começar. Olhando o resultado do banco, observamos aqui um lucro líquido de 3,7 bilhões, né? É um lucro muito bom comparado a anos anteriores, né, de 2022 e 2023. Um ROI de 17%, então observamos bastante melhoras aqui. Vamos observar mais de perto. Aqui podemos observar o lucro líquido, né, total. Então, observamos que houve um crescimento, né, de 34% comparado a 12 meses. Quando é comparado com o trimestre anterior, o aumento é de 10%. Olhando o ROI para esse trimestre, foi de 17%. Olhando um ano atrás, em 2023, estava 13%. Então, houve uma boa melhora aqui na entrega do retorno sobre o patrimônio líquido do banco. Destaco aqui os ativos totais do banco. Teve um aumento em 12 meses de 10% e está aqui 1 trilhão e 200 bilhões de ativos, né, sobre gestão. Então, é muito relevante aqui. É um banco que tem a sua importância. O valor de mercado do banco hoje está entre 100 bilhões de reais. Teve um aumento de 8% em 12 meses, porque quando você olha 2022, 2023, o banco estava passando por momentos delicados, né? Então, isso faz com que a cotação caia, né? Porque a cotação vai seguir o lucro da empresa. E hoje, os resultados melhorando, a gente observa uma leve valorização da cotação do Santander. Olhando aqui outros dados, que seria corte de despesas. Vemos aqui lojas, né? Uma boa diminuição na quantidade de lojas físicas do banco, porque hoje em dia não faz sentido você ter bastante lojas, agências, né? Porque hoje no celular você consegue resolver boa parte dos seus problemas. Você consegue fazer transferência, pagamento, tudo. Então, o número de lojas tem diminuído. Caixas eletrônicos também, né? Em 2023 tinha 10 mil, hoje está abaixo de 8 mil caixas eletrônicos do banco, né? Isso é bastante importante, né? A empresa está diminuindo custos, despesas desnecessárias, né? Já que você consegue fazer tudo pelo celular. A margem financeira da empresa ficou 15 bilhões nesse trimestre, quase 16% em 12 meses, e no trimestre 3,2%. Olhando a qualidade do crédito sobre o índice de inadimplência, de 15 a 90 dias, sobre pessoa jurídica, observamos uma leve queda, praticamente estável aqui, não com muitas mudanças. Já a pessoa física, na minha opinião, foi uma boa melhora, né? Então teve realmente uma queda aqui em um ano. E no total ficando em 3,6%, né? Agora, olhando acima de 90 dias, na pessoa jurídica teve um aumento. Já na pessoa física, ficou praticamente, né, estável, está igual. Então, olhando ao ano, fechamos o total para esse trimestre, de 3,2%. Comparado a um ano, foi de 0,2%. Eu diria que acima de 90 dias está estável. E de 15 a 90 dias eu vejo bastante melhoras. Olhando a parte de crédito, né, a carteira de crédito do Santander, fechando esse trimestre com 660 bilhões de reais em carteira de crédito, um aumento de 6% em 12 meses, né? E aqui podemos ver a concentração do crédito. Então, boa parte está entre A e o B. Então, seria risco baixo, né? Observamos que o banco tem feito essas melhoras, né? Então, AA e A somaram 76%. Isso mostra que o banco tem evitado, né, correr muitos riscos, porque olhando nos trimestres anteriores, foi bastante nervosismo, né? O banco passou por algumas dificuldades aqui. Então, hoje observamos que boa parte do crédito da empresa está em ativos, né, mais seguros. No resultado do PDD da empresa, que é provisões para devedores duvidosos, está aqui a quase 6 bilhões, um aumento de 4,7% em 12 meses, né? Olhando aqui novamente o ROI, lucro líquido gerencial da empresa, observamos um bom aumento aqui, né, fechando esse trimestre em 17%. Uma grande melhora, né, comparado aos trimestres anteriores. Olhando as despesas do banco, fechou a 6,4 bilhões, um aumento de 5,9% em 12 meses e 2,3% no trimestre. Né? O banco disse aqui que esse aumento foi por acordos coletivos de 2023 e 2024. Né? Então, é relacionado à base salarial dos colaboradores ao longo do trimestre. Né? Então, seria remunerações variáveis, que seria aqui. Né? Então, esse aumento de despesas foi por remuneração, né, à base salarial dos colaboradores. Então, a remuneração em 12 meses, o crescimento foi de 25%. É um crescimento muito alto.
É um ponto que devemos prestar atenção nos próximos resultados do banco. Olhando alguns indicadores do banco, hoje com um PL de 8%, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, então o banco tem um desconto, o banco está descontado, está barato, e um dividend yield na faixa dos seus 6%. Nada muito agradável, né? Mas o banco segue descontado. Olhando a cotação do banco, nessa semana teve os resultados, né, da empresa, foram resultados positivos, porém, né, o banco teve uma leve desvalorização aqui, né? Então, teve bons resultados, mas a cotação segue caindo. Olhando o resultado agora do Bradesco, nesse trimestre tivemos o lucro de 5,2 bilhões, um crescimento no trimestre de 10,8%, no ano seria de 13%. Olhando agora o ROI do banco, está na faixa dos seus 12%. Não é um ROI muito bom não, tá? Tem que melhorar esse ROI aqui, não está agradável não. A carteira de crédito do banco está quase chegando a R$ 1 trilhão, né? Nesse trimestre tivemos um crescimento de 3,9%. No ano seria de 10% para pessoa física, então foi um bom crescimento. E para pessoas jurídicas, né, seriam empresas, nesse trimestre de 3,2% e ao ano quase 6%. Olhando aqui em mais detalhes, né, podemos ver que realmente, ó, para pessoas físicas, um baita crescimento, né, de 10% ao ano. Né? Olhando a carteira de crédito no geral, né, que são acima de 900 bilhões, o crescimento ao ano foi de 7,6%. Um ótimo crescimento para o Bradesco. Agora sim, um indicador muito importante para o Bradesco, né, que é o indicador de inadimplência acima de 90 dias. Né? Um ano atrás estava muito alto e hoje todos os indicadores estão em queda. Então, em um ano, observamos uma baita melhora aqui nesses indicadores do Bradesco. Né? É muito importante aqui, porque a gente trata de pessoas físicas, pessoas jurídicas, seriam empresas, né? Grandes empresas também. Tá? Então, esse indicador é muito bom. Observamos melhoras aqui nessa inadimplência acima de 90 dias do Bradesco. Olhando a margem financeira do banco, esse trimestre fechou em 16 bilhões e teve um crescimento no trimestre de 2,7%. Olhando as despesas com PDD, esse trimestre ficou em 7 bilhões, uma leve diminuição no trimestre, e no ano a diminuição foi de 22%, uma boa diminuição em relação aos PDD do banco. Olhando as despesas do banco, ficou em 15 bilhões, teve um leve crescimento no trimestre, no ano de 12%. Olhando aqui também os pontos de atendimento, observamos que teve queda, né, nos pontos de atendimento, unidade de negócio, agências. Então a empresa, o Bradesco, né, tem feito corte de despesas desnecessárias. Né? Então hoje em dia tem muitas agências de bancos, não faz sentido. Né? Hoje você resolve tudo pelo celular. Então diminuir despesas desnecessárias é muito bom para o banco. E a parte de seguros do Bradesco anda muito bem, obrigado. Né? Observamos aqui 2,4 bilhões, né, de lucro líquido na parte de seguros, né? Um ROI aqui incrível também, né, de 23%. Então, a parte de seguros do banco, ó, tá incrível. E o Bradesco fecha esse trimestre com 2 trilhões de ativos. 2 trilhões, hein? Um crescimento anual de 7,6%. Baita crescimento, hein? 2 trilhões de ativos. Nossa, é muito, hein? E fechando aqui no patrimônio líquido de 162 bilhões. Olhando agora o indicador do banco, o PL de 9 vezes, o PVP abaixo de 1, então a empresa está mais descontada do que o Santander, e o dividend yield em 12 meses de 10%. Mas, olhando para 2025, eu vejo um dividend yield na faixa dos 8%. Tá? Não vejo um dividend yield muito alto, não. Vamos ver, depende dos resultados da empresa. Bom, olhando a cotação, a gente observa queda ainda. Né? Essas empresas, Santander e o Bradesco, reportaram, né, bons resultados nesse terceiro trimestre. Mas, mesmo assim, as cotações seguem caindo. Se bem que todas as ações, né, no Ibovespa seguem caindo. Né? Olhando esses dados aqui, que seria o lucro líquido por trimestre dos bancos, esse post aqui está na minha página do Instagram, para quem tiver interesse. Então aqui vai até o segundo trimestre de 2024. Né? Então podemos ver que o Banco Bradesco aqui teve uma leve melhora aqui, então subiu mais um pouco. Está chegando a quase 6 bilhões de lucro por trimestre. Né? Então, se chegar aqui nessa faixa dos 6, vocês podem observar que ele volta a patamares anteriores. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que, chegando a 6 bilhões de lucro por trimestre, o banco volte ao seu nível de cotação anos anteriores, né, na faixa de 18 e 20 reais. Né? Então, será? Podemos ver melhoras nos resultados. Né? E pode ser que aconteça uma valorização desse ativo. Pode ser que não aconteça imediatamente, por causa da Bolsa de Valores, no geral, está em queda. Né? Bom, finalizo o vídeo aqui mostrando 4 empresas com valuation. Né? O Bradesco, o Banco do Brasil, Santander e a Itaúsa. Não é uma recomendação esse valuation, é um valuation para mim próprio que eu faço, tá bom?
Eu só estou compartilhando aqui que o Banco Bradesco, na minha opinião, comparado ao Santander, no momento atual está mais atrativo. O risco, né, a nota aqui. Então são empresas que têm nota A, são notas boas, na minha opinião. Só que o Bradesco tem um dividendo maior e um potencial maior de retorno, na minha opinião, tá? Na minha avaliação. Então, hoje, na minha carteira, né? Na minha carteira pessoal, eu tenho o Bradesco, o Banco do Brasil e a Itaúsa, tá? Entre Bradesco e Santander, eu prefiro o Bradesco, mas esse valuation aqui desconsidere, tá? É um valuation meu e você que tem que tomar as suas decisões de preço. Isso aqui é apenas pessoal, tá bom? Então, pelo vídeo é isso. Abraços e